Lives do Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder. Das lives do Folha Vitória, Direito ao Direito, com Rodrigo Carlos de Souza. Quero dizer que o prazer muito maior é todo nosso e das pessoas que estão prestigiando a live, porque todos nós teremos a oportunidade rara de aprender com uma pessoa como você, que realmente é uma referência aqui no Espírito Santo, na área do direito eleitoral. E nós vamos começar conversando com você sobre o processo de alteração das eleições, viu, Fernando? Porque existe já uma emenda constitucional lá no Senado visando alterar a data das eleições por conta da pandemia, não é verdade? É isso aí, essa emenda que foi antenado, é atualizado, você poderia falar para a gente sobre isso. Na verdade, né, a pandemia do Covid, né, do Covid-19, como não poderia deixar de ser, atingiu a todas as áreas, dentre elas também a questão do direito eleitoral em si. E isso acabou ocasionando a necessidade de haver esse adiamento, né, do pleito das eleições desse ano. E com isso, essa Câmara promulgada a Emenda Constitucional 107 de 2020. E essa emenda constitucional de 107 de 2020, de uma maneira assim, né, muito inédita, né, acabou por adiar as eleições desse ano, que inicialmente seriam feitas, né, no primeiro domingo de outubro, no último final de semana de outubro. E agora, com essa emenda, nós ficamos marcados, a princípio, para os dias 15 de novembro, que já seria um feriado mesmo, né, 15 de novembro, e o dia 29 de novembro, que corresponde ao último domingo de novembro. A gente tem que esclarecer para as pessoas que isso aí é uma previsão também, né? É uma situação que foi colocada onde se imagina, né? E aí o ministro Barroso ouviu diversos médicos, especialistas, infectologistas, né? Onde se imagina que em novembro, né? Se tudo correr bem, nós já estaremos aí distante, né? Desse pico da pandemia que nós estamos vivendo nesse momento, né? Triste da nossa história, né? E é interessante dizer também o seguinte, porque as pessoas falam assim, e a primeira pergunta que as pessoas falam, tudo bem, mas o Brasil é um país continental, né? O pico da pandemia ele é diverso em diversos lugares do país. E vamos supor que na nossa cidade, na minha cidade, sei lá, no sul, no norte, ou aqui mesmo no Espírito Santo, ainda estiver numa situação de pandemia. Como que vai ser feito numa situação? Vai ter que ter uma nova PEC, né? E aí eu explico para as pessoas o seguinte, não, já está estabelecido nessa emenda à Constituição que se isso acontecer em alguma cidade, existe a possibilidade do Congresso Nacional, né, ouvir o TSE, adiar novamente essa data. Tá? Então, essa data de 15 e 29 de novembro é uma estimativa que foi colocada, mas pode sofrer um novo adiamento se esse pico da pandemia se mantiver em índices que inviabilizem as pessoas estar saindo de casa para tá fazendo esse ato tão sagrado, né? Que é exatamente o exercício bonito da democracia. Dilen, haverá a possibilidade de ocorrer eleições em algumas cidades e em outras não? Porque pode ser que isso ocorra no sentido da pandemia persistir em algumas cidades, algumas regiões, e em outras não, né? Considerando, como você próprio falou, que nós estamos num país continental, né? Pode ocorrer. É exatamente isso. Pode falar. Existe essa possibilidade de fracionar as eleições? Então, existe exatamente, existe sim. Oi? Existe sim, existe a possibilidade, né? A própria emenda já colocou lá que existe a estipulação do seguinte, no caso das condições sanitárias de um estado ou do município, não tem a realização dessas eleições nas datas no original, o Congresso Nacional, por provocação do próprio TSE, né? E aí ouvidos logo das autoridades sanitárias nacional. E por que isso, doutor Rodrigo? Para exatamente evitar
aquela situação onde, às vezes, feito por interesse próprio, né, queira decretar estado de calamidade pública no município. Não, tem que ouvir a autoridade sanitária nacional para que isso ocorra, para que isso não seja uma decisão, né, da alçada do prefeito municipal. Então, por isso que se existe a possibilidade de haver um novo adiamento das eleições, especificamente naquelas cidades onde não houver condição sanitária de se exercer, né, o voto. Então, a resposta é exatamente essa. Positiva, é possível que um novo fracionamento das eleições para uma data posterior ainda. Me diga uma coisa, o que os candidatos, isso é muito importante, porque o povo, o público que nos assiste, nem todo mundo é advogado, né? É o público da Folha Vitória, e muita gente não sabe o que os candidatos podem ou não fazer durante o período pré-eleitoral. Inclusive, tá, Dylan? Tem muitos candidatos que também não sabem. Essa é a verdade. Uhum. Uma vez, eu fui convidado para dar uma palestra na Assembleia Legislativa, logo após a posse dos vereadores aqui no Espírito Santo, para falar sobre a função do vereador, o que era a competência dos vereadores. Então, muitos se lançam candidatos, não sabem o que eles podem ou não fazer como pré-candidatos, se lançam pré-candidatos, não sabem depois o que podem ou não fazer enquanto candidatos, e não sabem, quando assumem, quando ganham a eleição, ou mesmo antes, né? Não sabem sequer qual a função de um vereador. Então, eu vou te pedir para falar o que o pré-candidato e, posteriormente, o candidato, que eles podem ou não podem fazer. Olha só, esse é o chamado tema da pré-campanha eleitoral. A legislação eleitoral estipula no artigo 36A aquilo que o candidato pode fazer. E sem querer ser extensivo, eu acho que nessa nosso bate-papo, nossa finalidade não é essa, é basicamente o seguinte: o pré-candidato pode tudo, menos falar que é candidato, fazer pedido explícito de votos. O candidato pode, na rede social, se anunciar como pré-candidato? Pode. Eu sou um pré-candidato? Suposto. Eu posso fazer críticas à gestão ou elogios? Pode. Fulano de tal vem aí 2020. Isso já está configurando o quê? Propaganda política antecipada. Eu já estou afirmando, com todas as letras, que eu virei candidato. Então, por mais que para o leigo não veja muita diferença semântica entre, né, anunciar-se como pré-candidato e falar que vem aí em 2020, para a Justiça Eleitoral, o seu entendimento da Justiça Eleitoral, ele não pode jamais colocar expressões como venho aí 2020, né, peço seu voto, ou seja, tudo que envolva pedido explícito de votos ou que dê a entender que se trata de uma campanha, isso já é considerado uma propaganda irregular e sujeita a pessoa a multas, aí, que pode variar de 5 até 25 mil reais. E dependendo da gravidade, o candidato ele pode ficar inelegível se ele sofrer um processo de abuso de poder econômico e político. Então temos que tomar muito cuidado nisso aí, né? E as pessoas poderem ter essa noção de que, se elas constatarem alguma irregularidade, elas podem denunciar. Qualquer cidadão pode denunciar e deve denunciar por meio dos canais. Né? Isso aí, Rodrigo. Nos canais da Polícia Federal, do TRE, do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Regional Eleitoral da República, ou seja, tem pelo menos, fora a OAB também, que está sempre à disposição para ajudar a fiscalizar. A OAB é sempre muito atuante. Então, nós temos aí uma infinidade de órgãos aí que podem receber denúncias de irregularidades e encaminhar para as autoridades competentes, né, para poder iniciar o devido processo. Porque isso tudo serve para quê? Para dar uma igualdade. Né? Se a gente permitir que uma pessoa faça campanha e a outra não, você está permitindo uma desigualdade entre os candidatos. E se todos somos iguais perante a lei, também somos iguais perante a campanha eleitoral. Então, por isso que a legislação eleitoral é bem rigorosa com relação a essa questão. Certo. E já tem alguma
algum regramento para a condição de candidato já quando for registrada a candidatura? A partir de setembro, inicia-se oficialmente, né, a campanha eleitoral, né, que foi adiada. Então, a partir de 26 de setembro, ou seja, após o registro da candidatura, aí sim, os candidatos podem, né, fazer santinhos, fazer distribuição de folhetos nas ruas, fazer distribuição de material via internet, rádio, programas de rádio, TV, né? E aí sim, somente a partir de 26 de setembro se permite isso, quando a pessoa fala que é candidato e apresenta a sua pretensão, se é vereador ou prefeito, e vai também colocar o seu número, né? Que a pessoa vai vir concorrendo. Mas eu também fiquei de explicar para você qual a função do vereador, né? Que eu acho que tem total pertinência, né, com a campanha eleitoral. Isso porque, como você muito bem pontuou, Rodrigo, o candidato ele sequer sabe o que o vereador pode fazer. Então, às vezes, você vê na propaganda assim, olha, vote em mim que eu vou construir escola, vou construir posto de saúde no nosso bairro, ou seja, já está errado por aí, já é como diz assim, uma fake news. Sim, ele não vai construir nada. Ele pode propor, né? Quando muito. Inclusive, eu queria até pegando essa linha sua, salientar que tem muitos candidatos a vereador, principalmente aqueles mais humildes ou no interior, onde as coisas são mais como que eu diria? Não tem um avanço tecnológico da internet, a rapidez tecnológica. Também. Mas no interior as coisas são mais, como é que eu diria? As pessoas acabam quebrando o protocolo, né? Então acabam fazendo promessas. Né? E essas promessas, muitas vezes, podem ter um desenrolar não bom, né? Gostaria que você falasse sobre isso. Porque a partir do momento que a gente sabe que a função do vereador... Informalidade, tinha me corrigido. Informalidade. Eles são mais informais. E acaba dentro dessa informalidade cometendo alguns equívocos, cometendo algumas... A partir do momento a partir do momento que a gente sabe que a função do vereador... Está me ouvindo? Estou. A partir do momento que a gente sabe que a função do vereador é de propor leis e fiscalizar, o candidato jamais pode prometer cargo público, obra pública. Tudo que o candidato faça em desacordo com o que ele está apto a fazer, ele está cometendo, né, vamos colocar assim, usar o termo da moda, né, a chamada fake news eleitoral. Então, se eu não sou eleito para aquilo, como que eu vou prometer uma coisa para a qual eu não vou ter competência se eu for eleito? Então, mesmo no interior, eu já fui advogado desde 2008, né? O que às vezes acontecia? Por conta de uma informalidade de se prometer uma coisa que não pode, às vezes a pessoa fazia um vídeo e fazia uma declaração, olha, o candidato, né, me prometeu uma coisa que não pode, aí surgiu um processo eleitoral, né, e isso, dependendo da gravidade, deixava a pessoa inelegível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo no interior, como você muito bem pontuou, que a informalidade, ela não é assim, principalmente hoje, que todo mundo tem um celular na mão, que grava tudo que filma, né? Tem que tomar muito cuidado com o que se fala, né? Principalmente por quê? Porque a informalidade não vai ser uma coisa que a pessoa vai poder se defender em seu favor se ela um dia tiver que responder a um processo criminal eleitoral. Eu prometi isso porque foi informalidade. Não, para a lei isso não importa. Importa o quê? Se você comprometeu uma coisa que você não pode, você infelizmente vai ter que ressarcir a sociedade mediante o quê? A imposição de uma pena. E essa pena pode até gerar a inelegibilidade da pessoa. A gente está falando de vereador, mas isso, de certa forma, também, claro, se aplica aos candidatos a prefeito, né, Dylan? Isso. Com relação ao candidato a prefeito, é uma coisa que às vezes ocorre muito, né? É a pessoa prometer cargo público, né? Porque às vezes a prefeitura ela é grande, né?
Então tem que tomar cuidado também. O prefeito não pode prometer um cargo público. Uma coisa, Dylan, é fazer uma composição política, né? Sim. Outra coisa é você fazer durante a campanha promessa de emprego, porque você não vai compor com o terceiro escalão, com o segundo escalão, né? Você compõe, quanto muito, ali com o primeiro escalão. Isso aí, exato. Porque na campanha eleitoral, toda promessa ela é feita com o intuito de captar ilicitamente o voto, o sufrágio. É óbvio que depois, né, que se encerra a eleição, né, isso não existe mais, porque você não vai mais captar um voto porque já aconteceu a eleição. Então, o risco de você prometer isso durante a campanha eleitoral é exatamente o quê? A caracterização daquilo que nós chamamos de captação ilícita do sufrágio, que é o que diz a Lei 9.504. E essa captação é tão grave que ela não se trata de uma simples propaganda irregular. Ela vai levar o quê? A cassação, né, do mandato se ele perdeu do registro, se tiver durante o período eleitoral. Então, ela é muito mais grave do que uma simples propaganda irregular. Propaganda irregular gera uma multa. Você prometer uma coisa em troca do voto é muito mais grave. Inclusive, gera consequência criminal, tá? Não somente de ordem civil e eleitoral. Criminal também. A pessoa pode ser presa. É crime eleitoral. Mas a composição com o primeiro escalão, eu acho que não tem problema. Ou você acha que tem? Então, depende muito do contexto. Vamos supor, eu estou num contexto, numa conversa, 2 ou 3 pessoas conversando com um dirigente de um partido, e estou dizendo para o partido que se o partido dele me trocar o apoio, coligar comigo, eu vou dar para ele, vamos supor, uma determinada secretaria. Ok, beleza. Agora, num contexto onde a gente está diante de 20 ou 30 pessoas, né, num conteúdo mais genérico, mais aberto, né, e eu prometer para todo mundo que eu vou dar cargo, né? Então, depende muito do contexto que a gente vai olhar. É isso aí. Eu até escrevi um artigo sobre isso, algum tempo atrás. Uma coisa sou eu. Bom, eu vou me candidatar a prefeito de Vitória. Não vou, tá? É só a guisa de exemplo. E, Dylan, rapaz, eu confio em você. Você, para mim, é o cara. Eu preciso que você seja o secretário-chefe do meu gabinete. Eu não quero que nada chegue a mim sem antes passar pela sua mão. Não vejo problema. Okay. Não há problema. Sem problema. E, obviamente, a partir dali, você vai demonstrar publicamente apoio a mim. Sim, assim, sim. Dentro desse contexto hipotético, né? Perfeito. Nós não somos políticos, somos advogados. É, isso aí, perfeito. Perfeito a colocação, assina embaixo. Agora, outra coisa, voto majoritário e proporcional. Muita gente questiona, poxa, o vereador fulano de tal teve mais votos do que vários outros que entraram, que foram eleitos. Por quê? O que aconteceu? Muita gente não entende, não sabe o que é voto majoritário. A votação majoritária é aquela que ocorre para os cargos do Executivo. Presidente da República, governador, prefeito e senador. Nessas eleições é mais simples. Ganha quem tem mais votos. Pura e simplesmente. Agora, na eleição proporcional, tá? Que inclusive, diga-se de passagem, né? Esse ano nós não temos mais coligação, tá? Esse ano, né? Cada partido tem que lançar os seus candidatos. Você não pode mais coligar com outro partido, que era uma coisa que acontecia muito, né? Votava no candidato de uma ideologia e elegia o cara de uma outra ideologia. Nada a ver, né? Então isso acabou, né? Então, na eleição proporcional, na verdade, nós temos duas eleições. Suzete aqui, ó. Sua aluna, Suzete Hackbart. Minha aluna, Suzete Hackbart, minha amiga. Deu com você, professor Dylan. E Zacarias é nosso amigo. Um abraço, Zacarias. Grande Zaca, nosso amigo. Isso. Grande Suzete. Um amigão. Mas então... Ó, Zaca, você tá me devendo uma live, hein, rapaz? Você fica correndo pau, tem que ser
corajoso igual o Dylan. Prometeu e cumpriu. Zaca tem muito cliente, não tem? Tá ganhando muito dinheiro. Tem que fazer uma live com a gente aqui, né? Ele tem que parar para dar atenção para os amigos. Se bem que ele prestigia sempre. Muito gente boa, muito bacana ele. Mas vamos lá, Dylan. Mas, como eu estava dizendo, na eleição proporcional, trocando assim, bem para a população entender. Oi? Eleição proporcional. Na eleição proporcional, a pessoa tem que entender que são duas eleições dentro de uma eleição. A primeira totalização de votos vai saber, dentre os partidos políticos, quais dos partidos políticos teve mais voto. Essa é a primeira votação. De partidos. Só vai considerar o quê? O partido político da pessoa. Então vamos supor que o partido A tenha 20 mil votos, o partido B 10 mil votos. Vamos supor que para eleger cada vereador precisa de 10 mil votos. O partido A vai eleger 2 vereadores. O partido B, 1 vereador. Então, a partir daí que a pessoa tem que entender que o que importa não é a pessoa ser mais votada, é a pessoa ser mais votada dentro do partido político que ela está concorrendo. E por que existe isso? Para as pessoas poderem compreender. Pode até não concordar. O voto proporcional, ele permite que pessoas de diferentes ideologias possam ter acesso a uma cadeira de voto. Porque muitas vezes uma eleição, né, os mais votados são as pessoas com maior poderio econômico. Às vezes, a pessoa de um partido, de uma ideologia diferente, que às vezes não tenha tanto dinheiro quanto esse pessoal que foram os mais votados, né, ele foi mais votado no partido dele. Então a gente tem que entender que o parlamento vem do italiano parlare, né, de falar. O parlamento é o local natural para você ouvir diversas ideologias, diversos pensamentos. Então a votação proporcional, eu falo para meus alunos, que ela exatamente serve para permitir que pessoas de diferentes partidos possam ter acesso ao parlamento. Então, por muito, assim, as pessoas até não podem não concordar, porque de fato, né, não necessariamente o mais votado vai ganhar a eleição. Mas, com certeza, essa votação proporcional vai permitir o quê? Que pessoas de partidos diferentes, de ideologias diferentes, possam também ter acesso a uma vaga no parlamento. Ficou claro, Rodrigo? Ficou claríssimo, ficou muito bom. Bom, você já falou também do fim da coligação partidária. Você falou que acabou. Acabou. Mas você poderia esmiuçar isso para a gente. Acabou? Qual foi a discussão? Qual foi o ponto de vista? Então, as coligações, na verdade, a gente tem que falar isso entre parênteses, né? As coligações acabaram para votação proporcional. Para cargo de prefeito, continuam existindo coligações. Para que serve uma coligação para prefeito? Para 3 questões principais: rádio, televisão e fundo partidário. A pessoa que se coliga, tempo de rádio, televisão e fundo partidário. Na coligação do prefeito, os partidos que se unem em prol de um prefeito vão levar para a candidatura desse prefeito mais tempo de rádio, mais tempo de televisão e mais tempo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então as coligações para prefeito continuam. Agora, para vereador que acabou, por uma razão muito assim, óbvia, sob o ponto de vista da ideologia do partido político. Por quê? Quando se permitiam coligações para proporcional, vamos supor, tomando aqui, por exemplo, sem fazer crítica nenhuma, mas um partido de uma ideologia totalmente de direita, né, com um partido de uma ideologia totalmente de esquerda. Né? Vamos supor que no município X, esses partidos se coligassem para eleger vereadores. Veja bem, eu estou escolhendo um vereador da ideologia de direita, mas que, com a coligação, acabava acontecendo que o meu voto ajudava a eleger um vereador de ideologia de esquerda. Ou seja, uma ideologia que eu nunca concordei, né, e fui totalmente contra. Então, a coligação na eleição proporcional permitia esses absurdos. Então, por conta disso que o Congresso Nacional acabou com essa coligação, e a primeira eleição que nós vamos ter é essa. Agora,
para as próximas eleições gerais, ou seja, de deputado federal e estadual, já vai valer essas novas regras. Já não vai mais ter coligação para eleição proporcional. E isso vai significar o quê? Que você vai votar num político, de um partido, de uma ideologia, por exemplo, de esquerda, e você vai eleger alguém, o seu voto vai ajudar a eleger alguém de ideologia de esquerda. Se você votar em alguém de ideologia da direita, você vai eleger necessariamente alguém do mesmo partido da mesma de direita. Então foi por isso que se acabou, e na minha opinião foi uma eleição muito acertada. Olha só, eu quero agradecê-lo de todo o meu coração. Você sabe do carinho, da admiração, da amizade que eu tenho por você. E eu percebo que há reciprocidade. Eu quero agradecer a todos os nossos amigos que estão nos prestigiando, tá? Quero agradecer a Folha Vitória. Quero dizer para a Folha Vitória que hoje nós tivemos um convidado, nota 10. Aliás, a gente só tem tido excelentes convidados. Mas eu quero ressaltar porque você é uma grande autoridade na comunidade jurídica, no mundo jurídico aqui do Estado do Espírito Santo. Você é um advogado conceituado na área eleitoral, é um grande constitucionalista também, é um professor, é um profissional que goza de muito respeito. E eu vejo as suas manifestações no Conselho da Ordem, as suas pontuações, sempre muito coerentes. Então, eu quero te agradecer em meu nome, em nome da Folha Vitória, da Rede Vitória. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco. Em especial, não posso deixar de agradecer ao Zacarias, que Zacarias está em todas as lives, tá? Quero agradecer também ao Rafael, meu sobrinho, advogado lá do nosso escritório, que está prestigiando, estou vendo aqui agora. Muito obrigado a todos vocês, inclusive aqueles que eu não mencionei o nome pela falta de tempo, já ultrapassamos 2 minutos. Então, obrigado a todos, obrigado Folha Vitória, Rede Vitória, fiquem todos com Deus e até a próxima. Você ouviu Direito ao Direito com Rodrigo Carlos de Souza. Folha Vitória. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder.